gente, tudo bem? Meu nome é Letícia. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Manuela. Bom dia, meu nome é Júlia e hoje vamos fazer um podcast midiático sobre o livro Eu, Robô. Bom, eu acho muito importante falar sobre o autor do livro antes de começar. Bom, o autor se chama Isaac Asimov, nasceu em 1920. Isaac Asimov pegou as suas referências dos livrinhos que o pai dele vendia na banca quando eles vieram morar ao Brasil. E ele gostava bastante de ficção científica, né? Ele gostava bastante de ficção científica. Bom, eu acho agora bem importante falar sobre as partes positivas e negativas do livro Eu, Robô. Bom, apesar do livro ser de robô, ele também tem personagens humanos, né? Como a doutora Susan Calvin, que começa dela sendo entrevistada, acho que era por um jornalista ou um estudante. Eu acho que é um estudante. Bom, então, um ponto negativo do livro é porque sempre culpam os robôs de tudo. Por exemplo, num caso que um homem se assassinou, Alfred Lanning, e aí suspeitaram de um robô, que é o Sony, é um robô humanoide. Ele se jogou de um prédio, né? E aí ele morreu. E aí contrataram um detetive, né, para investigar o caso e acharam ele atrás do sofá ou da cortina, não me lembro bem, e onde o vidro estava quebrado. E aí o detetive suspeitou dele. Gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre as partes negativas do livro. Bom, a primeira é foco na lógica e filosofia. Bom, uma coisa bem importante de citar sobre, né, é que também teve um caso onde os robôs... tem um robô chamado Robin, que estava cuidando de uma criancinha, que ele era babá da criança. Bom, eles estavam brincando, se não me engano, de brincadeira de pega-pega. Até que uma hora a menina, eu não lembro se era um vestido ou se era uma saia, e ela infelizmente rasgou. E tipo, nessa hora ela suspeitou, né? Olhou pro robô e pensou: bom, nossa, é ele. E deu um tapa nele. E quando ela foi dar o tapa, ele acabou colocando a mão na frente pra, tipo, como fosse se defender. Uma parte concordando com a Letícia é que eles eram muito culpados. Eles, tipo, aconteceu uma coisinha, eles já eram culpados, mesmo eles tendo configurado as leis, né? Inclusive, vamos falar delas daqui a pouco. Eles eram muito, muito culpados. Então, eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso. Agora, vamos falar um pouco sobre os pontos positivos do livro. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre as partes positivas do livro. Eu gostei bastante que fala sobre o futuro, né? Sempre que a pessoa lê, pensa, nossa, será que em 2035 isso vai realmente acontecer? Porque, assim, nos Estados Unidos já tem alguns mercados que não tem caixa, você simplesmente pega a sua compra, passa e vai embora, paga, né? Vai embora. Eu também gostei bastante que fala sobre as 3 leis robóticas, que não são tão comentadas, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre elas. Bom, eu também tenho alguns pontos positivos sobre como esse livro é bom, que é uma opinião minha, e como ele representou bem como que pode acontecer depois de alguns anos. Gosto bastante dele porque esse livro é de ficção científica. Às vezes pode até ser um pouco chato para algumas pessoas, mas para mim foi bem da hora. Isso é bem louco, na verdade, de se pensar que daqui a alguns anos pode acontecer isso que está se retratando no livro. Agora vamos falar um pouco sobre as leis da robótica, que são as primeiras coisas que tem no livro. A primeira lei da robótica fala sobre que um robô nunca deve machucar ou ferir um humano. Muito menos ele deixar o humano se ferir, então ele tem que prevenir. Bom, a segunda lei da robótica é: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. Gente, agora eu vou falar a terceira e a última lei robótica, que é um robô deve proteger sua própria existência desde que ele não entre em conflito com as leis anteriores. Bom, gente, o livro ele foi lançado em 1950. Para você que quer assistir esse livro, ele é muito legal, principalmente para quem gosta de ficção científica. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre que mensagem que o livro quer passar. Bom,
Na minha opinião, a mensagem que o livro quer passar é que, no caso, a evolução dos robôs, da robótica durante os anos. Bom, gente, agora para finalizar, eu vou falar um pouquinho do contexto do livro. Bom, a história basicamente aconteceu por conta de uma morte de dono de uma empresa. Ele caiu de vários andares e veio a falecer. Aí o óbito decidiu contratar um detetive para investigar o caso. E esse detetive, ele era muito preconceituoso com robôs. Ele era revoltado. Aí ele encontrou um robô que não seguia de jeito nenhum as 3 leis robóticas. Ele desconfiou, mas todo mundo falou que não era ele, que não iria fazer isso. E isso acabou causando brigas, encrencas e muito mais. E foi esse o contexto. Bom, gente, muito obrigada por assistir. Bom, obrigado pela atenção. E esse foi o nosso podcast. Tchau, gente. Obrigada pela atenção. Bom, gente, foi isso. Espero que tenham gostado e um beijo.